Pastor, a minha alma está abatida. Vocês viram aí o louvor? Que louvor bonito. Por que te abates, ó minha alma? Porque nós às vezes ficamos em situação tal, com a alma abatida, e o que abate a nossa alma também abate o nosso corpo. Quando nós olhamos na fisionomia de uma pessoa, no rosto de uma pessoa que está com a alma batida, o corpo também está correspondendo a isso. O corpo também está abatido. Nós vemos que a pessoa está sofrendo, alma, corpo, espírito, tudo sofre. E os crentes não são uma exceção. Nós passamos muitas vezes por dificuldades tais que não dá para dissimular. Não dá para chegar na igreja com um sorriso largo e dizer tudo está bem. Porque basta nós olharmos para a fisionomia, basta nós olharmos para a alma do irmão, nós já estamos vendo e sentindo. Está com a alma abatida. Ainda bem que esse abatimento, essa tristeza não é duradoura. Nós dobramos nossos joelhos, elevamos a nossa oração ao Senhor e Ele nos dá a vitória. Palma ao Senhor Jesus. Glória seja ao Senhor. Aleluia. E por que te abates, ó minha alma? E quantas vezes depois do culto, nós que havíamos entrado com a alma abatida, com desânimo, com tristeza, com a fé lá embaixo, já saímos revigorados, já saímos restaurados, já saímos aliviados, porque a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Quem tem sede, vem a mim e beba. Por isso nós não podemos acreditar que possa existir crente só em casa, crente que não congrega, crente que não acredita mais nas igrejas por causa das multidões de heresias que existem nas igrejas. Não acreditam mais. E a pessoa se entristece. Quantas vezes eu recebo mensagens: pastor, eu estou desenganado, eu acho que não vou mais congregar. E diz a estatística, a última estatística, o último recenseamento, que tem aumentado o número de evangélicos sem igreja. Mas se nós procurarmos, e eu digo sempre para aqueles que me perguntam, se nós procurarmos sob a direção do Espírito Santo, nós vamos encontrar sim igrejas que correspondem àquele compromisso bíblico, igrejas realmente que pregam a genuína palavra de Deus, igrejas que velam e zelam pelo crescimento das ovelhas. Glórias sejam dadas ao Senhor. Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 26, versículo 36. E nós vamos nos deparar com esta palavra, com um homem que sentiu certamente a maior tristeza, o maior sofrimento de todos os tempos que um homem, um ser humano pode sentir. E ele foi mais do que vitorioso. Um homem que enfrentou a cruz. Um homem cujo suor se transformou em sangue. Um homem, o Filho de Deus e o Filho do Homem, que teve de declarar: minha alma está triste até a morte. Glórias sejam dadas ao Senhor. Jesus no Getsêmani,
Foi ali que começou a vir a cruz do Senhor Jesus. O sofrimento do Senhor Jesus não começou na cruz. Começou bem antes. Começou na sua alma. E diz assim: então chegou Jesus com eles, com os seus discípulos, a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Jesus precisava de oração. Se o Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem e o Filho de Deus, o homem que tinha a natureza divina e a natureza humana, se esse homem que estava no céu com Deus precisou de oração diante da via crucis que estava começando na sua vida, diante do sofrimento que estava se instalando, e sofrimento de cruz, quanto mais nós não precisamos de oração diante da turbulência da vida, quanto mais nós. Aquele momento era um momento solene, um momento grave. Iniciava-se ali a caminhada para a cruz, o ápice, o epílogo do plano de salvação de Deus, a essência do plano de salvação de Deus. Jesus na cruz, o nosso substituto, a morte expiatória, colocando-se em nosso lugar, recebendo maldição no seu corpo. Ele que veio para morrer, para remissão, para redenção, para perdão dos nossos pecados. Glórias sejam dadas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele então chamou os seus amigos, os seus discípulos apóstolos mais chegados, e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Tristeza nós temos, angústia de vez em quando nós temos, depressão de vez em quando nós temos, mas aqui fala que era muito, a tristeza do Senhor Jesus era intensa, a angústia era intensa, e ele quis que os seus discípulos mais chegados tomasse conhecimento disso. Ele fez uma revelação daquilo que estava no recôndito da sua alma, lá dentro, que estava sangrando, já estava sangrando. A cruz começou ali no Getsêmani. Glória seja dada ao Senhor. Então Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. E nós somos tão fracos, tão descrentes, que quando um problema nos abate a alma, nós já dizemos assim: o mundo se acabou. Para mim não há esperança, não há jeito, porque eu não posso pagar esta prestação, eu não posso sair dessa, essa dor de cabeça está muito intensa, meu filho está dando muito problema, eu acho que eu vou morrer, eu quero morrer. Que fraqueza, que falta de crença. Como nós somos abatidos em nossa alma por coisas pequenas. Mas Deus te chama a se levantar nesta noite e dizer: eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, eu tenho um Salvador que já experimentou isso por mim, já levou na cruz as minhas iniquidades, as minhas dores, as minhas fraquezas. Ele já levou na cruz do Calvário. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja para o Senhor. Aleluia. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto. Sabe o que é isso? Não é apenas orar em pé.
não é apenas se ajoelhar e orar, é dobrar os joelhos e o corpo com o rosto em terra. Essa é a expressão máxima, de uma adoração que está no coração. É uma entrega máxima ao Senhor, você se prostrar e colocar o seu rosto em terra. E Jesus fez isso. O Filho do Homem e o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que desceu do céu, ele fez isso. E nós, com a nossa cerviz endurecida, muito dificilmente a gente se dobra. Muito dificilmente nós fazemos esse gesto de prostração total. E ele, assim prostrado, orava e dizia: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Glória seja dada ao Senhor. A cada oração do Senhor Jesus, a cada gesto dele, ele estava deixando uma mensagem para nós hoje. Quantas vezes, meus amados, nós insistimos com o Senhor para que nos favoreça com alguma coisa segundo o que nós estamos pedindo. E tem muitos irmãos que dão prazo para o Senhor. Senhor, eu quero isso amanhã. Senhor, não pode passar de amanhã, Senhor, que eu preciso. Como se o Senhor fosse um menino de recado. Senhor, eu não aguento mais essa aflição. Eu estou com uma dor de dente aqui há 7 dias, Senhor. E eu não aguento mais isso, Senhor. Tu não és meu Pai. Tu não és o Senhor. Tu não podes todas as coisas. Meu Deus. Glória sejam dadas ao Senhor. Ah, Senhor, não faça a minha vontade. Nós precisamos aprender a orar, meus irmãos. Tem igreja por aí, doutrinas por aí, que diz exatamente o contrário. A Bíblia ensina, se Deus quiser. Nós temos que respeitar a vontade soberana do nosso Deus. Ele é soberano na nossa vontade. Nós podemos pedir, Ele não vai lhe dar. E daí? Em crente, você vai colocar a sua cabeça no buraco e vai morrer por isso? Você não vai mais adorar o seu Senhor? Você vai renunciar? Você vai rejeitar? Senhor, eu peço. A palavra diz para eu pedir e receber. Batei e abri-vos. Buscai e achareis. Mas nós podemos achar uma resposta contrária ao nosso desejo. Aí ensinam por aí o seguinte: determine, porque Deus é obrigado a atender. Você requeira aquilo que já está definido. Aí enche-se, levanta o nariz. A tua palavra diz: eu quero, eu determino. Determina coisa nenhuma. Quem determina é o nosso Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Você não pode determinar coisa nenhuma para a sua vida. Deus está no controle da sua vida. Glória sejam dadas ao Senhor. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Nem por um momento vocês tiveram condições de orar comigo, não sabendo eles que aquela noite seria a última noite que eles estariam juntos. Aí Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Nós também, meus irmãos, passamos por essa dificuldade. A nossa fé está lá em cima, mas o nosso corpo grita, o nosso corpo sofre, o nosso corpo sente dores, o nosso corpo muitas vezes nos chama para a cama, para dormir, para nos afastar da oração. É preciso que vigiemos e oremos, para que não entremos nessa tentação de nos afastar de Deus por causa do cansaço do nosso corpo. Nas 24 horas que Deus nos dá, nós temos disposição e energia para tudo, né? As vendedoras saem de manhã e vão vender, receber, né, as mensalidades, fazer cobrança, chega em casa, faz comida, não falta energia, não falta disposição. Mas quando chega a hora da oração, meu Deus, começa os olhos ficarem pesados. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mais uma vez, ele entregava o seu destino, entregava a cruz, e ele jamais poderia sair dessa. Ele jamais poderia se desviar do caminho do Gólgota. Aquele era dele, ele sabia que era dele. Mas, dada a fraqueza, a fragilidade da sua carne, ele deu esse grito. Ele fez com que os discípulos conhecessem a dor da sua alma. Ele nos dá um exemplo. Quando estivermos com a nossa alma abatida, converse com alguém. Diga para alguém. Não guarde o seu abatimento. Não guarde para si somente o seu sofrimento. Compartilhe a sua dor, porque isso alivia também. Glórias sejam dadas ao Senhor. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Jesus reconheceu que continuaria orando sozinho, porque não poderia contar com seus discípulos. E deixando-os de novo. Olha bem a situação de Jesus. Ele queria aconchego. Ele queria palavras de incentivo, de encorajamento. Meus irmãos precisam disso, meus irmãos. De ouvir uma palavra do outro irmão, dizer: vá à frente, você vai conseguir, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar junto e a vitória vai ser em nome do Senhor Jesus. E deixando de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras: Senhor, eu gostaria de não enfrentar a cruz, mas não faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Glórias sejam dadas ao Senhor. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vocês querem dormir? Então durmam, porque logo mais, e depois, quase que imediatamente, depois dessas palavras, chegou o traidor e uma multidão de soldados para prendê-lo. Jesus diz: levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Eis que é chegado um de vocês, o Judas Iscariotes, esse vai me trair. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E aquele que o traía
tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse que é Jesus, pode prender. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, eu te saúdo, mestre. E beijou o beijo da traição. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Glórias sejam dadas ao Senhor. Ele não alimentava ódio no seu coração. Aquele traidor, Judas, que ele conhecia desde o início, porque ele disse: entre vós tem um que vai me trair, entre vós tem um que é adversário. E ele conviveu todo o tempo com ele. E no último instante, quando Judas entregou a Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e foi lá para cumprir o seu compromisso de entrega do Senhor Jesus. Jesus, em vez de reclamar, de dizer: você, Judas, traidor infeliz, você vai para os quintos dos infernos, eu te odeio, você vai pagar por isso. Não. Ele disse: amigo, você veio para aqui. Glória a Deus. Glória sejam dadas ao Senhor. O que faríamos nós em casos tais? O que faríamos nós com a nossa fragilidade, com o nosso rancor, com os nossos sentimentos pervertidos, com o nosso desejo de vingança? O que faríamos nós? Então Jesus se aproximou deles e prenderam Jesus. E Pedro, diante disso, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse: mete no seu lugar a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Glória seja dadas ao Senhor. Pedro não estava preparado para essas coisas, não tinha a pureza de coração que tinha o Senhor Jesus. Ele quis revidar, ele quis mostrar violência, mas Jesus disse: violência gera violência. Ora, Pedro, tu não sabes, se fosse a minha vontade não enfrentar essa cruz, eu pediria ao Pai, ele mandava um batalhão de anjos e dizimava todos esses. Ou não sabe, mas essa cruz é minha. Glória seja dadas ao Senhor. Essa cruz é minha e eu vim para isso. Então, meus amados, Getsemane nos traz essa mensagem. Mensagem de depressão, de tristeza, mas mensagem de triunfo. E o triunfo maior foi na cruz do Calvário. Ele triunfou sobre a morte. O diabo certamente disse: ganhamos esta batalha. O homem que se dizia rei dos judeus, o homem que se dizia filho de Deus, o filho de Deus, morreu, foi crucificado e já está no sepulcro. Mas ao terceiro dia, o nosso Jesus ressuscitou e vive para todo sempre. Glória seja dadas ao Senhor. Aleluia! E esse é o Jesus, atenção, esse Jesus que sofreu grande tristeza, grande abatimento de alma, enfrentou a cruz, chicotadas, açoites, coroa de espinhos. Esse Jesus ressuscitou o terceiro dia e está aqui no meio de nós. Glória seja dada ao Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui. Eu creio. Infeliz de mim se acrescentasse alguma coisa mais nesta palavra. Infeliz de mim se não fosse fiel, fidelíssimo
ao Evangelho da cruz, o Evangelho do perdão, o Evangelho da libertação, da remissão de pecados, o Evangelho da vitória. Então, meus amados, aleluia, meu. Essa mensagem tocou no coração da igreja, porque nós nos lembramos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Como fazemos durante a Santa Ceia do Senhor? Mas eu quero me dirigir a pessoas aqui que certamente estão precisando se reconciliar com seu Deus. Pessoas que não estão tão firmes assim para enfrentar um problema diverso, para enfrentar uma tristeza no coração, não estão preparadas. Talvez, é possível que essa mensagem tenha tocado fundo na alma de algumas pessoas. E essa pessoa precisa de reconciliação com Deus. Precisa se fortalecer com a presença do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja dizendo: realmente eu preciso voltar à casa do meu Pai. Realmente eu preciso falar com meu Deus. Eu preciso aumentar a minha fé. Eu preciso dizer com meus lábios alto e bom som no meio da congregação dos justos, para que esse Jesus possa ouvir: Jesus, não saia da minha vida. Jesus, que o teu Santo Espírito esteja sempre comigo, porque se não tiver com o seu Espírito, eu estou em desgraça, eu estou afastado da graça de Deus. Oh Senhor, se tiver alguém, eu pergunto, dá um sinal, vem aqui à frente, que eu quero impor as minhas mãos sobre você, para que essa reconciliação, esse reencontro possa se concretizar nesta noite. Glórias sejam dadas ao Senhor. Não demore, porque é o tempo de amanhã nós não podemos saber. Glória, aleluia, Deus. Não demore, porque esse tempo está chegando. O tempo do encontro com o Senhor Jesus. O tempo do juízo. Hoje é noite de reconciliação. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. Aqui nós temos duas irmãs que foram tocadas pelo Espírito Santo. Receberam esse alimento espiritual que é a palavra de Deus. Nós vamos agora interceder por elas e fazer com que essa reconciliação se concretize nesta noite. Mas agora nós vamos agradecer a Deus, com a irmã Jasmina, agradecer pelos 15 anos do Ministério Palavra da Verdade. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por esse ministério, Senhor, que tem feito transformação das nossas vidas. Não porque é o ministério, Pai, mas é porque a tua palavra está sendo pregada e anunciada. E ela diz, Senhor, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos aqui, Senhor, com uma missão, Pai. Nós conhecemos que esta missão é evangelizar, apregoar a liberdade aos cativos através da tua palavra e dar vista ao cego. Que nós não venhamos, ó Pai, nos desviar da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque a tua palavra diz, Senhor, que aí daquele que acrescentar uma vírgula ou tirar uma vírgula da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos continuar nessa mesma caminhada. Que possamos conseguir, Senhor, obedecer os teus mandamentos, ó Pai, como os teus filhos, como os obreiros, como os apóstolos, os discípulos continuaram essa caminhada, mesmo pagando um alto preço, Pai. Nós sabemos, Pai, que há muita seita e heresias por aí, Senhor. Mas Tu nos escolheste, Senhor, não para praticar heresia, Senhor, mas para se praticar a Tua palavra, que é a verdade que liberta. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Pai. Nós sabemos, ó Pai, que essa caminhada não tem somente alegria, Pai, mas tem lutas, tribulações, aflições e muitas barreiras. Mas a Tua palavra diz, Pai, que Tu estarás com a Tua igreja até a consumação dos séculos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos na Tua palavra que diz que somos mais do que vitoriosos em Ti, Pai.
Por isso, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a ficar nessa caminhada e que todos aqueles que abraçaram o Evangelho através da palavra da verdade, Senhor, possam assumir também esse compromisso, Senhor, de unidos e reunidos, Senhor, seguir em frente, Pai, para que nós possamos continuar o Evangelho da salvação, aquele que cura, que liberta e que salva, em nome de Jesus. Diante do alto preço que pagou o Senhor Jesus, nós vamos continuar agradecendo agora em louvor ao Senhor. Eita! Para que contigo eu fosse um irmão, quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, nos via redimido o seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, rompendo as barreiras pelo amor, na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, pagaremos